Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril, e nós vamos refletir uma palavra que está em Isaías, capítulo de número 41. Isaías 41, a partir do verso de número 8. Isaías 41, a partir do verso de número 8, diz assim: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes. Eu os chamei, eu disse, você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Até aqui. Nós lemos Isaías, capítulo 41, versos de 8 a 10. Uma palavra maravilhosa para essa segunda-feira, início de semana, onde eu tenho certeza que você tem muitos planos para colocar em prática, mas também com muitas incertezas, porque nós não sabemos o que vai nos acontecer no segundo seguinte, né? Nós não sabemos o que vai nos acontecer daqui a poucos segundos, mas o Senhor nessa segunda-feira, apesar das dificuldades que nós estamos passando neste tempo, que a pandemia ainda não acabou, né? Mas nós temos a certeza de um Deus presente, um Deus que está conosco. E é nesse sentido que o Senhor vai falar conosco nesta segunda-feira de manhã, para te dar um ânimo. A palavra de hoje é de ânimo a você que tem muitas coisas para resolver nesta semana abençoada por Deus. Nós vamos falar sobre essa palavra voltando um pouquinho no capítulo 40. O capítulo 40, o Senhor vai mostrar, através de Isaías, o seu senhorio, o seu poder, e vai tentar mostrar para todos nós, aqueles que ainda não conhecemos a esse Deus, se ainda há no nosso meio pessoas que não conhecem, o quanto ele é poderoso, o quanto ele é forte, o quanto ele é majestoso. Ele vai dizer no capítulo 40, no versículo 13, quem foi o meu conselheiro? Quando eu criei todas as coisas, lá em Gênesis, né? Quando eu criei todas as coisas, quem me aconselhou? Quem me colocou limite? Quem disse para mim o que eu devia fazer, o que eu não devia fazer? E nós, como seres humanos, muitas vezes queremos dizer para Deus o que ele deveria fazer. Nós queremos muitas vezes colocar a sabedoria de Deus dentro da nossa tábua de valores, dentro daquilo que nós entendemos como bom ou ruim. Mas Deus vai falar quem foi que me aconselhou, quem foi que falou que eu deveria fazer, quem se compara comigo, quem se assemelha a mim, diz Isaías no versículo 25, quem é como Deus, tão grande, tão poderoso, tão majestoso. E depois ele vai falar que ainda assim, sabendo, e nós que conhecemos a Deus, sabendo que Ele é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, e Ele faz as coisas de uma forma que apraz a Ele, que dá prazer a Ele, porque Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável, Ele sabe. Ainda assim, nós reclamamos de Deus. Ainda assim, nós queremos reclamar das coisas como estão, nós queremos culpar a Deus dos problemas que nós estamos passando, nós queremos dizer que Ele, muitas vezes, até pensamos assim, o Senhor me abandonou, o Senhor não está nem aí comigo, eu estou passando por esse problema e o Senhor parece que virou as costas, o Senhor não quer saber de mim. Mas nós temos que lembrar que Deus é poderoso e o plano dele é perfeito. E se nós estamos passando por dificuldades, é porque o Senhor sabe o que está fazendo. Será, aí vai no versículo 28, vai dizer assim, Isaías, será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar que Deus é um Deus eterno, aquele que fortalece quem está cansado, aquele que levanta quem está precisando de forças, aquele que acalma o coração? Será que você, nesse momento que está passando por dificuldades, não lembra de tudo que diz quem é o Senhor e que às vezes eu e você confessamos? Porque é muito fácil confessar a Deus quando tudo está bem, agradecer, louvar e bendizer a Deus quando tudo está da forma que nós queremos que esteja. Mas quando as coisas não vão tão bem como nós queremos, é muito mais difícil louvarmos. E aí nós devemos lembrar disso. Será que você e eu não lembramos, não percebemos que Deus é quem tem o controle de todas as coisas? E vai dizer no versículo 29, até os jovens se cansam, até os jovens
querem parar, até os jovens se fatigam, mas aqueles que confiam e esperam no Senhor, esses renovarão as suas forças. Esses que esperam no Senhor subirão com asas, e como águias voarão e não se fatigarão. Aqueles que esperam no Senhor. Mas, entrando no capítulo 41, nos versículos 5 a 7, o Senhor vai falar que muitos que um dia e até esperaram no Senhor, resolveram colocar a sua confiança em homens ou em outras coisas, em outros seres, fazem outros deuses, fazem de pessoas e situações os seus próprios deuses. E esses que constroem os seus próprios deuses nos teus corações e até com as tuas mãos, colocam neles a confiança. E aí então nós entramos no versículo que nós lemos, versículo 8. Mas você, ó Israel, mas você que confia no Deus Todo-Poderoso, naquele Deus do capítulo 40 que nós acabamos de falar, mas você, Israel, e você pode colocar o teu nome, mas você, Raul, no meu caso, mas você, meu servo, você a quem eu escolhi. Percebam muito bem isso. Quem escolhe quem? Sou eu quem escolho amar a Deus? Ou eu amo a Deus porque o Senhor me escolheu? Lá em 1 João capítulo 4, verso 19, se eu não me engano, vai dizer que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E Deus nos ama primeiro porque Ele nos escolhe primeiro. Entende? Então você só ama a Deus, só ama a Jesus Cristo porque Ele te escolheu. E aqui no versículo 8 do capítulo 41 de Isaías vai dizer exatamente isso. Você, meu servo, você a quem eu escolhi, vocês que são descendentes de Abraão, Abraão, aquele que é meu amigo. Deus vai chamar Abraão aqui de meu amigo. Olha que maravilha. Se Deus pudesse me chamar de meu amigo, eu vou ficar muito feliz. Vocês que são descendentes de Abraão, o meu amigo, vocês a quem eu escolhi. Aí você pode perguntar, mas descendentes de Abraão, mas eu não sou judeu. Mas se você pegar Romanos, Paulo vai explicar que existe dentro de Israel o Israel espiritual, aqueles gentios a quem o Senhor escolheu e trouxe para ele, aquele que não era povo escolhido de Deus como nação, mas aqueles que o Senhor foi enxertando, sabe, a mim e a você, que o Senhor foi tirando do pecado e colocando nós perto dele, chamando a mim e a você de filhos. Por isso que ele chama aqui em Isaías de descendentes de Abraão. Porque apesar de não sermos judeus, nós somos escolhidos assim como o povo judeu foi o povo escolhido. Deu para entender aqui? Ok. Vamos em frente. Então, o Senhor vai dizer, você, a quem eu escolhi, você, descendente de Abraão, aquele meu amigo, você que eu tirei dos confins da terra, você que eu tirei do pecado, você que eu escolhi e separei, você que já não vive mais aquela vida como escravo do pecado, você que agora é chamado de meu, você que eu tirei dos recantos mais distantes, você é quem eu chamei, eu escolhi, eu chamei. Isaías falando lá no Velho Testamento, sobre aqueles que Deus chama, sobre aqueles que Deus escolhe. A você que eu escolhi, que te chamei, eu digo a você, você é meu servo. Você já não é mais servo do pecado, você é servo de um Senhor Deus poderoso, um Deus misericordioso, que toda vez que você cai, Ele te levanta. Não é um Senhor que castiga, não. Esse Senhor é um Senhor misericordioso. Você a quem eu chamo, a quem eu escolho, a quem eu separo, eu te chamo de servo. Eu te escolhi, diz Isaías, e não te rejeitei. Que palavra abençoadora nessa manhã de segunda-feira, com tantos desafios que nós temos pela frente. O Senhor vai dizer para mim e para você que Ele nos escolheu, nos separou, nos chama de servo e Ele não nos rejeitou.
apesar de todos os teus pecados, apesar de todas as tuas quedas, apesar de todos os nãos que você diz a Deus, apesar de todo o fracasso, apesar de toda a infelicidade, apesar de todo o medo, apesar de tua fé ser pequena, apesar de você não ser merecedor de tudo que Jesus fez na cruz, Ele vai dizer para mim e para você: eu não te rejeito. Eu te aceito do jeito que você é. Eu te escolhi e eu quero fazer em você uma obra nova. Eu quero fazer de você uma pessoa diferente, transformada, uma pessoa feliz, porque eu não te rejeito e jamais te rejeitarei, porque eu sei, diz o Senhor, que você vai cair mais uma vez nos seus pecados, e não só mais uma vez, mas diversas vezes, mas eu não te rejeito. Eu não te rejeito. Ao contrário, quem não rejeita, aceita. Quem não rejeita, aceita. E ele vai dizer então para mim e para você que ele não rejeitou, que ele não rejeita, que ele escolheu, que ele separou, que te chama de servo, que te chama de amigo. Vai dizer que te tirou do pecado, vai dizer para mim e para você nessa segunda-feira: por isso, porque eu fiz tudo isso, porque eu não te rejeito, porque eu te escolho, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo dos desafios dessa semana. Não tenha medo do desemprego. Não tenha medo da falta de dinheiro. Não tenha medo da doença. Não tenha medo dos seus inimigos. Não tenha medo, porque fui eu que te escolhi, diz o Senhor. Pois eu estou com você. Então não tenha medo. O Senhor não é igual aqueles senhores ou aqueles patrões que te contratam e te abandonam e te mandam embora depois de um tempo. O Senhor é um Deus, o Senhor que escolhe e está conosco todos os dias. O Senhor está nos dizendo nessa manhã de segunda-feira que Ele te escolheu, e porque Ele te escolheu, não te rejeitou. Não tenha medo do que você vai passar nessa semana, porque Ele estará contigo, porque Ele é o teu Deus. Aquele mesmo Deus que diz no capítulo 40 que criou todas as coisas, que ninguém foi conselheiro dele, que Ele fez as coisas de acordo com a tua boa, perfeita vontade. Boa, perfeita vontade e agradável vontade. Esse é o Deus, que é o teu Deus. Por que temer? Aí ele vai dizer e vai prometer que, olha, porque eu não te rejeito, porque eu estou contigo, porque você não deve ter medo, eu te fortalecerei. Está fraco? Eu te fortalecerei. Não sabe o que fazer? Vai dizer ainda no versículo 11. Versículo 10. Eu te ajudarei. Não tenha medo, eu te fortalecerei essa semana. Não tenha medo, eu te ajudarei. Não tenha medo, eu segurarei nas tuas mãos. E aí tem um hino que a gente canta, né? Que fala assim: segura na mão de Deus e vai. Se eu segurar na mão de Deus, eu não tenho a força para segurar. Se eu segurar na mão de Deus, não vou conseguir segurar o suficiente e eu vou cair. Mas o Senhor vai dizer que é Ele quem segura na minha mão. Não sou eu que seguro na mão de Deus, mas é Ele que segura na minha. E porque Ele segura na minha, eu posso caminhar. Porque Ele segura na tua mão, você pode caminhar. Não é você que segura na mão dele e vai, mas é porque Ele segura na tua mão é que você vai. É diferente. A palavra revela algo diferente para nós essa manhã de segunda-feira. Senhor, segura na minha mão, porque se eu segurar na tua, eu não tenho força suficiente e vai escorregar a minha mão das tuas mãos. Eu fortalecerei, eu te ajudarei, eu segurarei na tua mão. E eu vou segurar não com qualquer mão não, diz aqui a palavra em Isaías. Eu segurarei na tua mão com a minha mão direita, que ela é vitoriosa. Não é qualquer mão que te segura. Não é um livro de autoajuda que te segura. Não são as grandes filosofias que te seguram. Não são os grandes pensamentos que te seguram. Os que te seguram, o que te ajuda, o que te fortalece é a mão do Senhor que é vitoriosa. Homens são falhos, teorias são falhas, mas a palavra do Senhor é prática. A palavra do Senhor é promessa de um Deus altíssimo. A palavra do Senhor é uma palavra do homem, Deus que criou todas as coisas.
de um Deus soberano, de um Deus poderoso. É Ele quem te segura. Não são vãs filosofias, não são vãs teorias, mas é aquele que é dono de todas as coisas. Aquele que te escolheu, aquele que te fortaleceu, aquele que te separou, aquele que te tirou do pecado. É Ele que te fortalece, segurando nas tuas mãos. E se Ele segura nas tuas mãos, vai em frente. Encara os desafios desta semana. E que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor abra os teus caminhos, abra as portas para você essa semana. O meu desejo é que o Senhor faça na tua semana uma semana abençoada, que você possa glorificar a Ele, não por tudo que Ele faz apenas, mas por tudo que Ele é. Porque se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Amém? Vamos orar então na certeza de que o Senhor é conosco e que o Senhor nos ajuda. Senhor, nós te louvamos e bendizemos por essa maravilhosa palavra que o Senhor nos dá nessa semana, Senhor. Nesse início de semana, na qual nos é apresentado tantos desafios, tantos problemas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem dizer que o Senhor nos escolheu. Nós que não somos merecedores, Senhor, de tão grande amor. Nós que muitas vezes rejeitamos a Ti, viramos as costas para Ti. Mas o Senhor nos escolheu não porque nós fazemos, nem por quem nós somos, mas por quem Tu és. E o Senhor escolhe, o Senhor não rejeita, o Senhor não abandona, o Senhor não nos descarta, ao contrário, o Senhor é o Deus que está conosco todos os dias. Nos nossos pecados, o Senhor é conosco, nas nossas vitórias, nos nossos fracassos, o Senhor é conosco. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor vem dizer nessa semana e nos dá segurança de que o Senhor está conosco todo o tempo, que o Senhor é aquele que nos fortalecerá, o Senhor é aquele que nos ajudará, o Senhor é aquele que segurará nas nossas mãos. É o Senhor quem vai segurar nas nossas mãos, com a sua mão direita que é vitoriosa. Obrigado por essa segurança que o Senhor nos dá, Senhor. Pode vir as dificuldades, pode vir as tempestades. Seguro estamos nos teus braços. Seguro estamos nas mãos daquele que fez o céu e a terra. Seguro estamos em ti, Senhor. Isso alegra o nosso coração. Espírito Santo, Espírito Santo. Que o Senhor possa acalmar o coração das pessoas que estão passando por grandes dificuldades. Espírito Santo, que através da tua presença essas pessoas possam ser ajudadas por ti. Espírito Santo, clamamos que a tua presença fortaleça as pessoas que estão fracas. Espírito Santo, que a tua presença dê a certeza da tua vitória, Senhor. Porque a vitória não é nossa, a vitória vem do Senhor. E por isso nós entregamos toda essa semana nas tuas mãos, na certeza de que o Senhor é conosco. Louvado, bendito, santo e poderoso. Muito obrigado por essa palavra de conforto, mas também de força, de alegria, de coragem nesta manhã de segunda-feira. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus abençoe, uma boa segunda-feira, uma excelente semana, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo, e amanhã nós estaremos de volta, se assim Deus quiser. Deus abençoe, até amanhã.